Sabe, a gente cruza com todo tipo de pessoa por aí. Algumas são um livro aberto, outras. Bem, outras são mais complexas. Hoje, a gente vai mergulhar num tipo de personalidade muito específico, um que talvez a gente até reconheça em alguém que conheça. Bora entender quem é a estrela esmagada. Pensemos um pouco naquela pessoa que parece super discreta, mas que de repente se ilumina, ganha vida com um elogio inesperado. Ou talvez naquele colega que volta e meia deixa escapar uma pontinha de nostalgia, falando de uma época em que era o centro de tudo. Pois é, essa vontade secreta de atenção tem nome e a gente vai desvendar isso agora. E o nome que a nossa fonte de análise dá para esse arquétipo é bem poético, mas também bem direto: a estrela esmagada. O que será que se esconde por trás de uma imagem tão forte assim? Vamos descobrir? E aqui está o pulo do gato. Para a maioria das pessoas, querer um pouco de atenção é algo que vem e vai. Mas para a estrela esmagada, não. É como uma ferida antiga, sabe? Uma que nunca fecha de verdade. É a saudade constante de um palco que já foi desmontado. É exatamente isso. O ponto central não é simplesmente o desejo de ser o foco agora. É a dor de lembrar como era bom estar lá. O presente acaba virando só uma sombra pálida de um passado que era brilhante. Ok, mas como é que alguém chega nesse ponto? Como uma estrela acaba se sentindo esmagada? Bom, a resposta, como quase sempre, está lá atrás. A gente precisa investigar a origem desse ressentimento todo. Olha só esse contraste. É gritante, né? De um lado, um passado cheio de aplausos, de brilho, de vida. Do outro, um presente quieto, meio cinzento. Para conseguir se encaixar, para sobreviver no dia a dia, essas pessoas acabam vestindo uma máscara. Só que por dentro, a vontade de voltar para aquele palco antigo cria uma guerra silenciosa. A memória de ter brilhado um dia é difícil de superar. Essa frase aqui, ela diz tudo. Não é uma lembrança qualquer, uma coisinha boba. É uma marca profunda, algo que define o jeito que a pessoa enxerga o mundo hoje. Mas sabe como é? Por mais que a pessoa tente esconder, a verdade sempre dá um jeito de vazar. Existem pequenos deslizes, sabe? Momentos de descuido em que a guarda baixa e pronto. A gente consegue ver a verdadeira natureza da estrela esmagada. Então, vamos prestar atenção nesses detalhes. A pessoa de repente acende quando vira o centro das atenções. Ou, quando fala do passado, dos tempos de glória, aparece aquele brilho diferente no olhar, sabe? E às vezes é só um pouquinho de vinho que destrava aquela personalidade vibrante que ela mantém escondida. São frestas na armadura que revelam tudo. Certo. Então, se a gente identifica essa dinâmica, como se conectar com essa pessoa? Bem, a fonte que estamos analisando oferece praticamente um manual, uma verdadeira arte da sedução que se baseia em devolver para elas aquilo que elas mais sentem falta, o centro do palco. A estratégia é bem direta. É sobre inverter o roteiro da vida delas. É tirar essa pessoa da sombra e colocar de volta sobre os holofotes, mesmo que seja só o holofote da nossa atenção. É sobre dar a elas um gostinho daquilo que elas perderam. Mas atenção, acender essa luz de novo não é algo sem consequências. O que acontece a partir daqui é uma mistura poderosa de recompensa e de perigo. A dinâmica está prestes a ficar muito, mas muito intensa. E a primeira consequência? Uma gratidão avassaladora. Imagina só, alguém que se sentia invisível há anos e de repente é visto de verdade, com admiração. A gratidão de quem se sentia esquecido e é lembrado é algo imenso. Pense em toda essa energia, toda essa vitalidade que ficou reprimida por anos. É como uma panela de pressão. Quando alguém finalmente alivia essa pressão, o resultado é uma explosão. Toda a paixão que estava ali, engarrafada, é liberada de uma vez só. E para onde vai toda essa paixão que foi liberada? A fonte aqui é chocante de tão direta. Elas se apaixonarão loucamente. É isso mesmo. Toda aquela intensidade é focada em uma única pessoa. Aquela que deu a elas permissão para brilhar de novo. Parece até a fórmula perfeita, não é? Pois é, mas não tão rápido. A nossa fonte nos deixa com um aviso muito, muito importante. Uma linha verde que, se for cruzada, pode levar ao desastre. E o aviso é este: nunca, jamais tente essa estratégia se você também for uma estrela. Por quê? Simples. Um palco não tem espaço para dois protagonistas. A competição pelo holofote não vai ser apenas intensa, vai ser feia. É um choque de egos com resultado garantido de dar errado. O que nos leva à pergunta final.
Conhecer essa dinâmica toda é uma ferramenta para a gente criar empatia? Para se conectar de verdade com alguém? Ou é um manual de manipulação? A linha que separa as duas coisas é bem tênue e a resposta, no fim das contas, depende totalmente da intenção de quem usa esse conhecimento. Fica aí a reflexão.